Eu acabei de ter uma ideia. Bem, nós temos um trabalho de pesquisa colaborativo, né? Não somos nós, em cima dos livros de Kardec. E aí eu pensei este ano a gente fazer, como eu venho aqui uma vez por mês, a gente fazer a sequência sobre os livros de Kardec, vai levar o ano todo. E sobre a Sociedade Parisiense. Então, de forma que nós vamos ter assim uma ideia de como Kardec formou esses livros e por quê. Então, esse tema é uma pesquisa que nós estamos concluindo, eu e Luciana Farias, que é minha parceira de pesquisa, sobre o que é o Espiritismo. Vamos defender o artigo, né, porque há um grupo de espíritas chamado Liga dos Pesquisadores e Historiadores do Espiritismo. É um grupo de espíritas, mas muito ligado à área da universidade. Foi criado no final da década de 90 por Eduardo Carvalho Monteiro, que era um pesquisador, um espírita realmente que conhecia bastante, e ele fundou essa liga se reúne, é virtual agora, né? Antigamente não, era presencial em São Paulo, e hoje ela é virtual, permite pessoas de outros estados participarem, e uma vez por ano há um encontro nacional, que é realizado um ano na cidade de São Paulo e o outro ano fora da cidade de São Paulo. Então eu estou tentando trazer esse encontro em 2027 para cá, para o Recife. Já ocorreu em Fortaleza, mas a maioria são nas cidades do Sul. Esse grupo é um grupo pequeno. Como é que funciona? A gente faz as pesquisas, prepara um artigo, como no meio acadêmico, e submete à coordenação. A coordenação encontra 2 doutores que vão fazer análise do artigo, aprovando se apresenta o artigo no encontro. Nós espíritas estamos reclamando muito, porque eles não estão atrás de doutores com tema no espiritismo, é qualquer doutor. Então, está sendo rejeitado muito artigo, é uma exigência que a gente está pedindo para flexibilizar, porque tem muitos pesquisadores espíritas que não é do meio acadêmico e faz bons trabalhos. Este ano eu estou apresentando 2 trabalhos, um com Eri Lopes, que é o companheiro que tem o portal Luz Espírita, que é um dos melhores portais espíritas que tem no Brasil, e o Eri é uma pessoa singular, é paraibano, mora em São Paulo há muitos anos. Ele só tem 25% de uma visão, o outro é cego, e ele traduziu toda a obra de Kardec e disponibilizado. É uma tradução muito boa, está disponibilizado na internet e no portal dele, e não só foram os 5 livros não, todos os escritos de Kardec, toda a revista espírita, os outros 10 livros de Kardec que a gente não conhece. A gente só fica fixo em 5 livros e olhe lá. Então é uma pessoa assim, interessantíssima. Um dia eu trago ele para cá para a gente fazer umas palestras com ele. Então, e o estudo que vamos fazer, ele como é tradutor, ele viu que Kardec trabalhava o termo espiritismo nas suas primeiras, quase todas as suas obras com E minúsculo. E na Gênese ele usou o E maiúsculo. Aí nós estamos fazendo o porquê isso ocorreu. Então vamos começar então essa série de estudos com o livro que é o Espiritismo. Essa ideia foi agora, tá? É um livro que nós não lemos. Aliás, cada vez mais estamos lendo menos as obras de Kardec. O que a gente quer com o nosso trabalho é equilibrar. A gente sabe que o perfil, principalmente do espiritismo no Brasil, não é dado estudos filosóficos. A gente gosta o quê? É de romance, é de novela, um sistema de autoajuda, é o que a gente gosta, está no gosto. Mas a gente, de vez em quando, traz aqui um palestrante, não é? Que
tem mais a pendência para os livros de Kardec e balanceia a questão. Então, eu mesmo quase que não li o que é o Espiritismo. Eu já tenho algumas 4 décadas que sou espírita. Porque normalmente a gente diz, quer entender o Espiritismo, leia o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que Kardec fez. E o que é o Espiritismo a gente sempre deixa de lado. Depois dessa pesquisa, a gente começou a compreender que há um grave erro nosso em relação ao que é o Espiritismo. Para se ter dessas pesquisas, elas não são feitas com as traduções para o português, isso é que é problema. Aí eu estou trazendo aqui em primeira mão uma edição original do que é o Espiritismo da época de Kardec. São livros raríssimos, né? Você não encontra fácil, só indo lá na França, pesquisando muito. Então está aqui, essa é a segunda edição, eu tenho a primeira também. Então tem que ser no original, porque as traduções elas vão mudando com o tempo. E a gente fica preocupado com os espíritas do futuro, o que é que eles vão ler. Vai se afastando um pouco dos termos que Kardec utilizava com questões muito próprias do século XIX. Kardec é um pedagogo do século XIX, francês, e mais, ele era linguista. Ele publicou uma gramática da língua francesa, que depois que ele desencarnou, 10 anos depois ainda era utilizada, que é uma das gramáticas assim, de um nível mais elevado, mais para a área acadêmica e universitária. Não foi Kardec sozinho, foi ele junto com o coautor Levi Alvarez. Então, o que nós vamos conversar um pouco é partir com a interrogação, o que é o Espiritismo, como se fosse uma pergunta: o que é o Espiritismo? E o livro foi publicado sem interrogação. Olha, até isso o pesquisador fica preocupado. Por quê? Porque Kardec, ele anunciava seus livros pela Revista Espírita, fundada por ele. E no anúncio, em julho de 1859, tudo indica que o livro foi vendido a partir de agosto de 1859, não temos certeza e vamos explicar. Lá está o Espiritismo com interrogação, na Revista Espírita original, né? Não são essas traduzidas, a gente tem que ter cuidado. Mas o livro ele publicou sem interrogação, e para isso, como é que a gente sabe? Tem que ter o original na mão. E não basta o digital que circula, né? Hoje a gente tem os livros originais de Kardec digitalizados, mas às vezes há erro de digitalização. Então a gente precisa ter, felizmente temos uma pessoa no Brasil que tem todos os livros de todas as edições de Kardec físico. Então quando a gente tem uma dúvida, liga para ele, ele fotografa e manda para a gente fazer a pesquisa. Então nós primeiro vamos começar com a interrogação: e o que é o Espiritismo? Cada um da gente vai ter uma resposta, porque isso é muito próprio do ser humano, se apropria de algo do que ele acha que seja, e para desmanchar o que a gente acha que seja, só com muito estudo, porque a gente bota na nossa mente que a coisa é dessa forma, aí depois quando ouve diferente, diz, não é assim não, você aprendeu aonde isto? Então o Espiritismo, ele está nos livros, não é que quem vem aqui falar não. Quem vem aqui falar já é uma tradução do que entendeu do que seja o Espiritismo, com qualquer outra ciência, com qualquer outro assunto. Então, a partir desse estudo, a mim mesmo, começou a mudar um pouco a visão do trabalho de Kardec. E com este livro, a valorização dele, ele aumentou um nível bastante em relação à forma de trabalhar. É isso que vamos apresentar no nosso artigo. O título ainda não está, mas eu estou colocando assim: o livro, o que é o Espiritismo, o essencial do Espiritismo. Neste livro está a essência do que é o Espiritismo. Kardec conseguiu fazer isso. E olha que quando ele publicou o livro foi em 1859, ainda faltavam 3, 4
6 livros mais a Revista Espírita. Bem, então vamos começar o que é o Espiritismo da forma que Kardec entendia, não é da nossa forma. A nossa forma já está bastante mudada. Porque tem pessoas que dizem, não, eu vou no centro espírita porque eu acordei um pouco aqui doendo e alguém me disse que quando dói do lado esquerdo é imposto, do direito é pedra de rins. Aí parece piada, né? Mas quem trabalha em atendimento fraterno? Quem é que trabalha aqui em atendimento fraterno? 1, 2, 3. A enxurrada de gente que nós estamos atendendo, com problemas complexos, ausência de sentido de vida, problemas familiares que a gente nem imagina. Eu, a partir do atendimento fraterno, não tenho mais problema, não. Porque são tantas coisas e com essas visões do que é o Espiritismo. As pessoas vêm em busca da casa espírita como o último porto seguro de alguma coisa que dê explicação, porque nada na sua existência está dando certo. E tem de tudo. Agora são pessoas viciadas em apostas, que perderam tudo, muitos problemas de relacionamento conjugal, com filhos, com parentes, consigo mesmo. É uma questão, e nós temos que atender, entender e tentar passar uma visão do que o Espiritismo entende daquele problema, não do que a gente entende do dia a dia. Então, dá de tudo. Então, o que é o Espiritismo? O que é que Kardec, na sua época, século XIX, na conversa com os espíritos, entendia que é o Espiritismo? Então, o Espiritismo não veio porque Papai do Céu achou bom vir. Disse, olha, vai ser muito bom. As coisas não funcionam assim. Na criação divina, tudo tem ordem e causa. Por isso que a definição de Deus que os Espíritos nos deram é causa primeira, ou seja, a primeira causa de tudo que existe no universo, inclusive a nossa existência. A causa primeira é criação de Deus. Somos criaturas divinas e a inteligência suprema. Então nós, como criação divina, herdamos esses 2 elementos essenciais de Deus. Então não somos a causa primeira, mas somos o produto dessa causa primeira, criação divina. Segundo, nós somos, aí sim, na segunda fase é onde nós somos semelhantes a Deus, na inteligência. Então, criaturas divinas, inteligentes. É assim que é a nossa situação. E essa inteligência, o animismo é a expressão da nossa essência. Vamos ver aqui em fenômeno. Bem, então o Espiritismo, ele veio diante de uma necessidade da humanidade no Ocidente. Não dava para ir para o Oriente. Primeiro, tinha coisas do Espiritismo que para o Oriente era coisa muito conhecida há milênios. Mas o Ocidente estava passando por uma crise no início do século XIX. Foi na Europa porque a cultura daquela época era eurocentrada, tudo só tinha valor se viesse da Europa. E estava passando por uma crise de identidade porque havia o rompimento da ciência com a religião. Estavam rompendo. Estava tendo outra ruptura entre a religião e o Estado. Não existia mais na França uma religião oficial. No Brasil, nessa época, existia o catolicismo. Ainda era a religião oficial. O que é que isso significa? Que não podia ter outra religião. Você poderia até seguir outra religião, mas só podia praticar em casa, não podia ser pública. E os funcionários públicos tinham que dizer católicos, senão não assumiam cargos. Então é uma questão, na França não, depois da Revolução Francesa, houve um clima
contra os religiosos e contra a religião, principalmente a católica, que foi destituída dos seus bens, e os bens passaram para o Estado. E aí começou uma crise, porque aquilo que fazia sentido, porque Deus estava no comando, né? São coisas que a gente ainda hoje ouve no Brasil, né? Mas lá na França, tinha uma época que era Deus estava no comando, deixou de ser Deus no comando. A religião forma as pessoas, não forma mais. Quem forma as pessoas são elas mesmas com o seu raciocínio. E quem vai ditar as regras da sociedade de como conviver e viver é a ciência. E a religião começou a ser expulsa das universidades, que foi criação da Igreja Católica. Começaram a ser expulsos. Não, aqui não, teólogo, religioso, pode ir embora. Aqui nossa Deus é a razão. Então estava em crise o mundo. Estava tendo a Revolução Industrial, que nós já falamos aqui, que quando o conceito de família foi destituído, agora todo mundo trabalhava fora de casa, antes era dentro de casa, os artesãos, com a sua família, passando de pai para filha, agora não, tem que trabalhar na indústria, então 14, 16 horas de trabalho, a família fora, no lar só voltava para dormir, para começar outro regime. Foi um impacto muito grande. A Revolução Francesa, já falamos, os dois grandes impactos dela, que o Estado agora determina o que as pessoas são e não tem mais uma religião oficial no Estado. O predomínio da ciência, hoje só é considerado verdade aquilo que a ciência diz. Século XIX, ainda hoje vivemos assim. Quando todo mundo aqui teve que usar máscara, ficar dentro de casa trancado, porque a ciência determinou por conta do vírus, coronavírus. Mesmo que alguma religião disse, não, isso aí é obrigação, é a lei. A filosofia murchou, o pensamento filosófico da crítica, não conseguia mais criticar a ciência, nem debater com a religião, murchou. O ocaso das religiões e a ascensão do pensamento materialista de que a ciência não provou o espírito não existe. Mas está na Bíblia, a Bíblia é uma ficção. Mas o mundo não é assim, isso é século XIX. Século XX, começamos a ter a ciência brilhar em quase todas as épocas, século XXI danou-se. As coisas não são como a ciência pensava que eram. Nunca ficamos tão religiosos e filosóficos de uma hora para outra, porque o bem-estar que a ciência garantiria na década de 60 do século passado não veio. Veio uma ausência de sentido de vida que antes se tinha. Então, hoje, nos estudos, há pelo menos 5.000 sentidos religiosos no mundo. Tem religião para tudo que é tipo. Então ela não acabou e ficou realmente difusa, mas cada um tem a sua. Então, por conta dessa necessidade do espiritual, veio o espiritismo como uma proposta do plano espiritual, para não haver desunião entre ciência e religião. Então, alguns até colocam hoje, os acadêmicos, que o espiritismo seria o cristianismo com a linguagem da modernidade. Modernidade é a linguagem lógica, do livro, da prova. Tem que ter, para todo efeito tem que ter uma causa. Hoje já não é mais assim, não é? A causalidade que nós espíritas ainda utilizamos para todo efeito tem uma causa, na ciência isso já não mais tem sentido. Há efeitos que é muito complexo. Então, causa e efeito já é tratado de outra forma por conta da mecânica quântica, que derrubou a causalidade e efeito, mas isso é no nível microscópico, mas para a nossa experiência de vida ainda vale. Então o Espiritismo veio
depois a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou uma mensagem do Espírito de Verdade, que é o coordenador do plano espiritual da doutrina espírita. Então havia esse trabalho de Kardec com o Espírito de Verdade. Então, lá, eu peguei só uma parte dessa comunicação, a gente vai estudar ela mais à frente. Lá tem escrito o Espírito de Verdade dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha, se é restabelecer, porque é algo que estava estabelecido se perdeu. E aí é a união da ciência com a religião. Voltar ao verdadeiro sentido do que é religião, do que é ciência, para dissipar trevas aí a ignorância e confundir o orgulho que o conhecimento começou a trazer, e glorificar aqueles que esperavam a justiça. Então, o Espiritismo veio com essa proposta de restabelecer, trazer conhecimentos que nos levem a ficar mais humildes perante esses conhecimentos. Então, para responder o que é o Espiritismo, Kardec colocou o que ele chama de opúsculo neste livro. É este livro que vai responder o que é o Espiritismo. Ora, se é um livro que responde isso e a gente não lê, a gente fica sem saber o que é o Espiritismo. A gente vai dizer o que é o Espiritismo que o Luiz acha, que o André acha, que as pessoas acham que sejam. Mas o que é mesmo, do ponto de vista de Kardec? Está nesse livro, na introdução dele. E ele diz assim, o Espiritismo é ao mesmo tempo, não é separado. Embora nós, no Brasil, separamos o que seja Espiritismo. Porque esquecemos desse termo, ao mesmo tempo. Então a gente fica muito mais pela definição do Espírito. Emmanuel é um templo, é uma escola, é um hospital, e a gente vai separando e vai ficando mais com o hospital, mais como templo, e esquecendo o resto. Mas na definição de Kardec não, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, que é típico do século XIX. Que mais? E uma doutrina filosófica. O que é uma doutrina filosófica? O que é uma ciência de observação? Para a gente entender, tem que mergulhar no século XIX, infelizmente, temos que estudar. Na época de Kardec só existia 2 métodos científicos. O que veio de Descartes, né? É o pai do método, né? Um dos pais do método científico. Kardec usava já o método de outra expressão, né? Porque Descartes disse: você pega um problema complexo, divide em partes, estude cada parte, veja como elas se comunicam para dizer a resposta do problema complexo. Mas a ciência da observação não funciona assim. Ela observa os fenômenos, vai observando os fenômenos que parecem que não têm comunicação, parecem fenômenos muito diferentes uns dos outros. Ele observa esses fenômenos, tanto quanto lhe seja possível, e tira uma lei geral. É do particular para o geral. A gente chama de método indutivo. Por isso que ele chama de ciência de observação, ou seja, só consegue fazer esse método observando. Então ele é um dos métodos da época, por isso que ele diz ciência de observação. Ciência aí como um método científico de colher informações. E o que é uma doutrina filosófica? Doutrina significa conjunto de princípios.
está muito próximo da área de direito, né? O direito não tem as doutrinas, ou seja, os doutrinadores que trabalham os princípios básicos do direito. Só que ele coloca, olha, então é uma doutrina que tem princípios básicos, mas esses princípios são filosóficos, significa que serve como uma forma de moldar o nosso pensamento e com isso a nossa forma de viver e de ver o mundo. Então, ao mesmo tempo, isso é o espiritismo. Para a gente hoje é muito difícil, porque às vezes o espiritismo para mim é um lugar que eu vou, tomo um passezinho, me endireito aqui e sigo minha vida. Mas não, é uma ciência de observar e é uma doutrina que forma a nossa forma, molda a nossa forma de viver. Então, viver segundo os princípios espíritas é o desafio do espírita. Se eu não sei os princípios espíritas, eu vou viver como esses princípios? Para isso é importante a gente saber quais são esses princípios, o que eles são diferentes em relação aos outros e o que isto tem a ver com minha vida. Eu acho que é importante a gente conhecer este livro, não é? O que é o Espiritismo? Porque se ele vai trabalhar isso, ele vai me dar uma visão do que seja o Espiritismo. Por isso que eu chamei o artigo de O Essencial do Espiritismo. Está no livro que é o Espiritismo. É e deve ser o livro de entrada de toda pessoa que quer saber o que seja o Espiritismo. E não simplesmente assistir uma palestra. Por isso que eu fui logo atrás e tive a grata satisfação em encontrá-lo aqui, este livro. Então, eu estou começando a campanha lá na nossa instituição de que toda pessoa que chega pela primeira vez tem que ganhar este livro. Ah, mas não quero ser espírita não. Tudo bem, mas você tem que saber o que é o espiritismo. E este livro, com este livro, temos condições de entender o que é o espiritismo na sua origem. Aí vai nos dar instrumento para dizer, opa, esse negócio aí está diferente pelo menos do que Kardec dizia. Então, parabéns à instituição. E depois Kardec fez um resumo desta definição, logo em seguida, está no... Essa não é a última edição, a segunda. A última edição, assim, que Kardec não mudou mais, porque Kardec ficava mudando as coisas, né? Foi a sexta. Infelizmente eu não tenho a sexta edição, só consegui duas a duras penas, porque passa mais de 15 anos para você conseguir um livro desse, pesquisando, depois se tiver dinheiro, né? Porque explodiram os preços. Antes você conseguia comprar a 500 euros, 1.000 euros, hoje estão oferecendo a 10.000 euros, um desses, não este, que é um pouco mais barato, mas o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. E tem que ter um cuidado, porque você não sabe se é original. Então tem que pedir muita informação e comprar em sites confiáveis. Bem, então no preâmbulo ele vai dizer que podemos definir o espiritismo assim. O espiritismo é uma ciência, ou seja, um conjunto de conhecimento, que ciência aí ainda não é o termo de ciência que a gente usa. Hoje a gente usa ciência de uma questão muito específica. Aí a gente dividiu a ciência em disciplinas, né? Física, química, biologia, saímos dividindo, fracionando disciplinas que têm um estatuto, ou seja, uma forma de procedimento e de métodos dentro daquela disciplina. Nessa época não, estava nascendo o conceito de ciência que a gente tem hoje. Então era um conjunto de conhecimentos advindo de um método científico e reconhecido como tal. Então ele disse, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como, não é só isso, as relações destes espíritos com o mundo físico, corpóreo. Então é algo
bem interessante para a época. Por isso que o Espiritismo fez chamou muito a atenção de filósofos e cientistas no início e depois dos religiosos contra ele. Porque se é um conjunto de conhecimentos, e não foram conhecimentos porque um espírito chegou e disse que era. Para Kardec, se um espírito desse chegasse e dissesse, olha, o plano espiritual é assim, ele dizia, é uma opinião pessoal deste espírito, ainda não tem validade. Para ser válido, vários outros espíritos têm que dizer isso. Aí ele pegava as comunicações e verificava se aquele assunto estava batendo. O que não estava batendo, ele não publicava como ensino dos espíritos. Bem diferente do que fazemos hoje no Brasil. Hoje a gente acredita em qualquer espírito que diga alguma coisa, basta dizer que foi uma comunicação mediúnica, que diz isso é verdade. Isso é uma dificuldade grande do movimento. Na época de Kardec, não. Os espíritos superiores disseram, olha, passe pelo crivo da razão, compare com as outras informações que vão lhe chegar, e avisava ele, vão chegar informações para você. E ele começou a receber informações e comunicações de vários outros centros, de vários outros países, de vários médiuns. E depois os espíritos disseram que fizeram isso porque sabia que ele tinha essa condição de não ser uma pessoa que aceitava qualquer comunicação. Olhe, convencer Kardec de alguma coisa dava trabalho aos espíritos. Não chegasse com meia conversa não, que ele não ia atrás. Ele botava de lado e aguardava. Então, ora, alguém disse, eu constituí um método, e esse método me permite dizer que espiritismo é uma ciência, é uma disciplina diferente das outras, é diferenciada, que trata da natureza dos espíritos, que são os espíritos, a origem dos espíritos, o destino desses espíritos e como eles se relacionam com a gente. E eu provo, se é ciência, pode ser provada. Aí mais na frente, e a gente vai ver neste livro, ele diz, só tem um porém. Não vá pensar que o método de pesquisar os espíritos, você pode usar o método que você usa para química, biologia e física. Porque o objeto que nós estudamos e observamos tem vontade. E pode cismar e não querer repetir o fenômeno. Por isso que o fenômeno espírita não tem hora nem data marcada. Não se pode garantir, por princípio, que um fenômeno mediúnico venha a ocorrer naquela hora, naquele momento. Não se pode garantir, porque os espíritos têm vontade própria e podem não ter condições de se comunicar. Então, por essas duas questões, a gente recoloca o que seja o espiritismo na época de Kardec. Lógico, as coisas evoluem, principalmente o Brasil, que é o país que o espiritismo tem a sua maior expressão, faz uma adaptação à sua cultura. E aí Kardec vai tratar já no último livro dele, que nós vamos ter condição, da relação. Ora, se o espiritismo ele coloca como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, a gente vai perguntar, e cadê a união da ciência com a religião? Por que ele não falou num aspecto religioso? Primeiro que se alguém se dissesse religioso na época de Kardec como cientista, não era mais levado em consideração. Era deixado de lado. Aí ele vai dizer mais na frente o seguinte, olha, o espiritismo, já no final da sua existência, é uma revelação tanto científica, mas é também uma revelação divina. Isso complicou um pouco a situação, mas ele não poderia fazer diferente para mostrar que o espiritismo era um elo que poderia unir o conhecimento científico com a tradição religiosa. Ele diz o seguinte, olha, assim como as ciências clássicas, na época de Kardec já tinha a física, tinha a química, a biologia estava começando e a psicologia ainda não existia. Embora Kardec tratava do termo psicológico, mas ainda a disciplina psicologia estava se formando
no século XIX. Se tinha escrito sobre psicologia, mas ainda não estava formado como uma disciplina independente. E ele diz, olha, assim como as ciências clássicas da época dele têm por objeto o estudo das leis dos princípios da matéria, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis dos princípios espiritual. Por isso que ele diz que a ciência clássica nem poderia afirmar nem negar o Espiritismo. Porque as pessoas ficam dizendo, o Espiritismo vai ser defendido pela ciência. Kardec disse, não. O que ele chamou da ciência clássica não tem como afirmar nem desautorizar o Espiritismo, porque o objeto da ciência clássica é a matéria. O Espiritismo não trata da matéria, trata do princípio espiritual. Muito embora as pessoas que nos procuram é atrás de resolver seus problemas materiais, financeiro, problema do corpo físico, de doença, mas o foco do Espiritismo é a emoção, a mente, doenças do perispírito, do corpo espiritual. Esse é o nosso fim. Se tem reflexo no mundo da matéria, por outras questões, mas o nosso, porque ele está dizendo, o Espiritismo é o conhecimento do princípio espiritual. Foi espírito é com a gente. Isso o século XIX, porque o século XX veio com a descoberta do inconsciente, com a psicanálise. Aí se aproximou do Espiritismo. E aí ele vem dizer, mas não é porque a ciência clássica trata da matéria e o Espiritismo do espírito que elas são opostas. Não, elas se completam um ao outro. Enquanto a ciência eu respeito naquilo que ela descobriu na matéria, e se eu tiver algum princípio no Espiritismo que contradite a ciência no campo material, eu fico com a ciência. E eu largo mão do que os espíritos disseram. Mas o que diz respeito ao espírito, eu fico com o que os espíritos dizem e não com o que a ciência ou algum cientista vem dizer que não existe. E separou. Então por isso que ele diz que uma é complementar a outra. E a gente vai ver em alguns livros que Kardec dizia, se a ciência descobrir que o Espiritismo está errado, alguma coisa no seu princípio, a gente tira aquele princípio e coloca, mas isso nas questões materiais e não na questão espiritual. Ele estaria se contraditando. Então ele disse que a ciência clássica, sem o Espiritismo, ele vai ficar impossível de explicar certos fenômenos, alguns fenômenos, que é do campo espiritual. Não dá para explicar alguns fenômenos do campo espiritual mediúnico com as leis da época da ciência. E sem a ciência, o Espiritismo falta comprovação, porque o Espiritismo tem que pegar um método científico para poder utilizar nas observações do plano espiritual. Isso era a França, né? Do Brasil, o samba foi outro, se transformou numa religião. E ele disse que o desenvolvimento das ciências, que ocorreu ali, século XVI, século XVII, XVIII, XIX, os descobrimentos científicos do século XIX, alguém já tinha dito, não existe mais nada para descobrir. Aí descobriu o inconsciente, foi uma bomba. E depois a intimidade da matéria e a mecânica quântica, que mudou toda a situação da física. Então ele disse, olha, tinha que a ciência evoluir para depois vir o Espiritismo, porque como é que eu vou explicar o que é o Espírito se a gente saber o que é eletricidade? Sem saber que eu posso transmitir uma informação de um lugar para outro, sem ter um aspecto físico, mas um fio, e depois deixou de ter o fio pelas ondas de rádio, que na época de Kardec, ainda o rádio não era descoberto, mas já tinha o telégrafo. Então precisou ter esse avanço na visão de Kardec.
Então ele diz que os estudos das leis da matéria têm que vir antes dos estudos da espiritualidade. E ele diz o outro seguinte, olhe, nenhuma parte do ensino espírita foi dada integralmente, que a gente acha que veio tudo pronto para Kardec. Não. Foi um trabalho muito árduo dele de descobrir esses princípios, de pegar muita informação e testar, e eventualmente mudar a opinião. No Livro dos Espíritos, a primeira edição para a segunda, tem pelo menos 4 assuntos importantes, que na primeira edição era de uma forma, na segunda ele disse, não é assim não, é de outra. Então ele disse, olha, se o Espiritismo vai caminhar ao lado do progresso científico, ele nunca vai ser ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrar que ele está em erro sobre um ponto qualquer, a gente pode completar a matéria, ele se modificará neste ponto. Se uma verdade nova do campo da matéria se revelar, ele vai aceitar. Aí alguém disse, mas você está interpretando, porque para mim isso aqui é qualquer princípio espírita. Aí a gente tem que raciocinar. Veja, se nós tomarmos 5 princípios espíritas, a existência de Deus, a existência de espírito, a reencarnação, a mediunidade, os mundos habitados e o progresso dos espíritos, tire um desses, deixa de ser espiritismo. E mais, os espíritos disseram que esses princípios eram universais, ou seja, não era próprio do planeta Terra. É um padrão universal. E não está ligado a uma época, mas é desde o sempre, porque são princípios divinos. Ora, se esses princípios são divinos, não é ligado ao tempo, não é ligado ao espaço, nem ao tempo, é desde sempre. Esses princípios não podem ser mudados. Porque também não diz respeito à ciência. Não está no campo da ciência. Então, o que ele está falando aqui é relativo aos princípios e às leis da matéria, porque ficaria incoerente com as outras questões. Então, vamos ver aqui uma sequência daquilo que me chamou a atenção. Do Espiritismo, Kardec disse como o maior auxiliar da religião. Começa no Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, em 1857, quando funda a doutrina espírita. Ele reafirma na Revista Espírita de janeiro e abril de 59 e no que é o Espiritismo em agosto de 59. Então você vê que o que é o Espiritismo, ele veio reafirmando alguns princípios e depois, olha, pelas obras de Kardec. Para concluir essa parte introdutória, Herculano Pires, que é um filósofo espírita do século XX, que o próprio Emmanuel diz que foi a pessoa que mais entendeu o espiritismo na época dele, ele diz o seguinte, olha, o espiritismo tem 3 aspectos, conforme Emmanuel disse no livro chamado Emmanuel, que foi o primeiro livro de Emmanuel através de Chico, onde Emmanuel estabelece o seu trabalho no plano espiritual para o espiritismo no Brasil, que era um perfil evangélico, né? Aí Emmanuel trabalhou o chamado triângulo de forças espirituais, que o espiritismo tem um aspecto científico e filosófico, que era do plano terreno, e um aspecto religioso, que era o vértice, que é no plano espiritual. E aí Herculano concorda com isso e diz que Kardec partiu da pesquisa científica, porque ele usou um método de observação científico, e originou o que ele chama de ciência espírita, que cujo objeto é o espírito e suas relações com o mundo corpóreo. Mas em seguida ele desenvolveu, ao interpretar esses resultados da pesquisa, uma filosofia de vida, uma forma de encarar a vida, o porquê da vida, porque estamos aqui, para onde vamos. E o que é Deus? O que é Deus é do campo filosófico, porque para a religião Deus está posto. Mas ele diz que as conclusões morais dessa filosofia espírita
nos levou naturalmente a uma religião espírita. E isso é interessante. Então, eu vou parar aqui para mostrar que este livro é um livro de perguntas e respostas, que a gente acha que só o livro dos Espíritos é um livro de pergunta e resposta. Não é. Esse livro ele tem 3 capítulos. Ele está grosso aqui, mas ele é bem fininho. Tem algumas edições que é bem fininho. Tem 3 capítulos. Ou seja, isso, primeira coisa que ocorre dá para ler. Que tem gente que faz, mas professor, é um livro pesado e grosso. Quem é professor sabe disso, né? Aí quando eu dava aula, eu levava um livro dessa grossura. Esse é o nosso texto básico. Esse professor, se preocupe não, é só para esse semestre. No outro tem outro dessa grossura. Pronto. Metade ia embora, eu queria saber mais. E hoje, e olha que foi há 10 anos atrás, hoje ninguém quer saber. Tem resumo no site Zé Moleza. É o site chamado, estão rindo porque quem usou está rindo. Zé Moleza. Hoje o termo é inteligência artificial, mas na nossa época era o site Zé Moleza. Ele dá, Zé Moleza, me dá o resumo desse livro, estava lá. Hoje você chega para um IA, me deu o resumo, e uma forma de eu enganar o professor, ele dá todo resumo e você não sabe nunca como é que é o resumo. Isso é o resumo das obras principais de Kardec. Aí, como é que ele fez? Kardec era um pedagogo. Aí ele diz, olha, a melhor forma de introduzir conceitos complicados é através de pergunta e resposta. Porque se é um princípio filosófico, você tem que fazer as pessoas raciocinarem. E não é chegar e ficar falando aqui como eu estou. Isso aqui não acrescenta nada na nossa forma de compreender o mundo. Agora, vai perguntando e vai respondendo, a gente vai raciocinando. E é um livro pequenininho. É o que ele fez. Tem toda uma introdução, assim, por que surgiu esse livro? Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, em abril. Abril porque Kardec disse. Mas assim, já tem estudiosos que dizem o seguinte, o que vale é o que está na lei. Então, quando se publica um livro na França naquela época, tinha que escrever esse livro no chamado registro dos livros publicados na França. Se não tiver registrado lá, não é um livro oficial, significa um livro fake, para a linguagem de hoje. Então tem que estar registrado. Você não pode publicar um livro sem fazer o registro. No Brasil, o ISB, não é? Instituto que se registra aquele livro. Ah, mas eu posso fazer por mim? Sim, você pode fazer, mas não fica registrado que é um livro que existe e você por isso tem direitos autorais. E o Livro dos Espíritos, a primeira edição, só está registrado lá, acho que em agosto de 1857. Então tem um pesquisador, Carlos Sete, que fica fuçando isso, ele está pegando essas datas. Aí a gente disse, não, vamos ficar com o tradicional, né? É uma confusão, porque Kardec disse que foi a 18 de abril de 1857. Sim, mas o que vale? O legal é lá. Mas vamos adiantar. Então, o que é o Espiritismo está registrado. São 6 edições, estão registradas 3 edições. E Kardec fez o seguinte, olha, começou a receber muitas críticas, que a gente acha que foi tudo, não, muita crítica de estudiosos, de pessoas que já mexiam com o fenômeno mediúnico, que não foi descoberta de Kardec, e principalmente da igreja, o pau cantou. Então, Kardec era o tempo todo questionado, ele respondia pela Revista Espírita, que é a Revista Espírita de 1858, de janeiro, mas ele ficava repetindo as explicações. Ele disse, rapaz, eu vou fazer um livrinho, um livreto, que já tem essas respostas básicas de quem nunca leu sobre o que é o Espiritismo, que ele ficava danado com aquelas perguntas, as pessoas querendo criticá-lo sem ter lido o Livro dos Espíritos. E instrução prática sobre os fenômenos espíritas que ele publicou, depois substituiu pelo Livro dos Médiuns.
Aí ele, em 59, publica o que é o Espiritismo, fazendo refutações, tanto a crítica da ciência, do ponto de vista científico, tanto críticas do pessoal ligado à filosofia, quanto críticas ligadas ao pessoal da religião. Aí ele criou 3 diálogos, que é o primeiro capítulo. Aí ele tem um diálogo com 16 perguntas e respostas, que ele chama do cético, uma pessoa cética é uma pessoa ligada à ciência, que só pensa no materialismo. Ele vai tratar de método. Aí só são 16 questões. Aí depois ele muda e faz uma com 72 questões com o crítico, que é do ponto de vista filosófico. Mas eu achava que era assim. Não, mas nesse crítico tem muito material ligado à religião e ligado à ciência também. Então, Kardec às vezes engana a gente quando a gente vai estudar. E depois ele tem um diálogo com o padre. Aí são realmente muitas questões, 52 questões, muito ligado às críticas da igreja. Então, quando a gente lê, e aí é de pesquisador, né? Eu disse, não só são 3 cético, crítico e o padre, como Kardec coloca, não. Ele botou uma pergunta de um livre pensador. Onde é que está essa pergunta? Aqui, ele botou livre pensador, não botou nem crítico, nem padre. E isso, eu digo, nos originais também tem. Aí diz que é o 4º, mas é uma pergunta de 100 e poucas, deixa de lado, mas para pesquisa vale. E é ótimo quando a gente lê, porque o que é que eu imaginei? Que eram questões que estavam na Revista Espírita. Não, são questões ligadas ao Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno. Que depois ele aproveitou, né? Porque esses livros não existiam na época. Só que a edição de 1866 já existiam 4 livros, ele ajustou poucas coisas. Eu digo, meu Deus, que show! Para completar, no 2º capítulo, essa primeira parte, ele chama de Pequena Conferência Espírita. O que é que isso significa? Que ele está debatendo com um auditório. Tem que ter coragem, né? Porque nós só aprendemos a falar para os espíritas. Mas se alguém levanta a mão e diz, rapaz, eu discordo de você, aí a gente treme. Por quê? Porque a gente não conhece o espiritismo. Eu li uma tese de uma pessoa que não era espírita, que é a tese de alguém que mais conhece os escritos de Kardec. O cara leu tudo e com atenção. É uma tese que eu usei muito na minha. Depois ele vai para noções elementares do espiritismo. Aí quando eu vi esse título, eu disse, por que Kardec não coloca nada assim à toa? Por que Kardec usou esse termo noções elementares? Aí eu fui ter que estudar os livros didáticos. Ele era pedagogo e ele publicou muitos livros. Pense Kardec como pedagogo do ensino fundamental. E também ele preparava cursos para vestibular, para as pessoas entrarem na universidade. Então ele fazia um livro de teoria de aritmética e geometria, depois ele fazia um livro de exercícios, e depois ele fazia um manual das pessoas estudarem, como deveriam estudar, e questões elementares e complexas para preparar as pessoas a fazerem um vestibular, lá do século XIX. E mais, foi um dos pioneiros que preparou um curso para mocinhas, porque mulher não estudava para só 4 anos. Aí Kardec, com esse Levi Alvarez, montaram um curso para mocinhas. Como as crianças do sexo feminino não entravam na escola cedo, ele preparou 4 anos, um curso de 4 anos para a mãe ensinar as crianças em casa. E quando ela estivesse alfabetizada, pegasse o resto do ensino fundamental. Então foi um dos pioneiros. E aí eu fui notar que Kardec tinha essa questão da teoria e prática. Ele fez isso no Espiritismo. Ele fez o Livro dos Espíritos com uma doutrina filosófica, a parte teórica dos princípios, e fez o Livro dos Médiuns com uma parte experimental, e fez um resumo, o que é o Espiritismo. Então,
quando ele coloca noções preliminares, ele faz um resumo do livro dos médiuns, que na época da primeira edição do que é o Espiritismo, ele não tinha publicado ainda, ele só tinha instrução prática dos fenômenos mediúnicos, das manifestações mediúnicas, e ele tem capítulos aqui que são os mesmos nomes dos capítulos do livro dos médiuns. Ele coloca dos espíritos, finalidade das manifestações, dos médiuns, tem um capítulo dos médiuns no livro dos médiuns imenso, os problemas da mediunidade, qualidade dos médiuns, charlatanismo, como identificar os espíritos, contradições daquilo que os espíritos dizem e consequências do espiritismo. Todos esses itens estão no livro dos médiuns que ele publicou depois. Então eu olhei cada frase desse capítulo e fui olhar no livro dos médiuns onde é que ela estava, o assunto. Então isso no artigo vai estar. Olhe, e ele numerou, né? Essa parte é toda numerada, cada parágrafo, cada parte, e eu fui fazendo a correlação. E realmente, porque Kardec disse, é o resumo do livro dos médiuns. Mas para o pesquisador não adianta Kardec só dizer, a gente tem que ir lá para comprovar o que ele disse, se realmente era. Nesse capítulo está comprovado. O outro que ele disse que era o crítico, o cético e o padre, os assuntos ali tratados estão muito misturados. Tem do livro dos médiuns, livro dos espíritos, tem assuntos de ciência lá no religioso, então está mais complexo do que ele disse. Mas esse capítulo não. E o terceiro capítulo, com 84 perguntas e respostas, solução de alguns problemas da doutrina espírita, e ele disse que era um resumo do livro dos espíritos, e realmente bateu. Ele trata de 4 itens, pluralidade dos mundos, do espírito, o homem durante a vida terrena e o homem depois da morte. E são os assuntos que estavam lá no livro dos espíritos. Então, quem lê o que é o espiritismo vai saber a essência do que é o espiritismo. E eu garanto que a nossa visão do que é o espiritismo vai mudar. A nossa razão para o qual nós nos dizemos espírita vai mudar. Porque não vamos nos dizer espírita porque acreditam nos espíritos. Porque a nossa forma de ver o mundo vai mudar. A gente vai ver que a responsabilidade de estarmos aqui é nossa, não é de alguém que disse que a gente deveria ter, que Deus nos criou assim, e se Ele criou assim, é problema de Deus, não é meu. Não. Nós somos responsáveis pelo que nós somos. E que a nossa visão enquanto encarnado, de a gente de contar o nosso tempo do nascimento à nossa morte, não é assim. Isso é só uma experiência básica e rápida da nossa existência como espírito, que é milenar. Nós somos seres já milenares, com muita experiência no costado, com muitas decisões acertadas e muitas erradas, no mundo inicial de experiência dos espíritos, que abre um campo e um leque de progresso, que nós vamos nos sentir muito felizes, porque vamos nos encontrar como criatura divina, e aquilo que no universo é mais semelhante a Deus, somos nós. Muita paz para todos.